Eu convido todos a fazer essa leitura, é do Carlos Juliano Barros. A gente está aí acompanhando todo esse processo relacionado aos motoristas de aplicativo, né? Qual vai ser o futuro dos motoristas de aplicativo? Tem a proposta do governo, tem a articulação com as empresas de aplicativo, tem os próprios motoristas de aplicativo que vão contra isso. E além disso, tem, claro, a questão judicial. O Carlos Juliano entrevistou aqui um pesquisador, né, que estava fazendo uma pesquisa para sua tese de doutorado chamado Uberização, lá na Universidade Federal do Sul da Bahia, o Ilan Fonseca de Souza, e que também é procurador do Ministério Público do Trabalho, lá da Bahia. E ele, para fazer essa pesquisa, para poder fazer a sua tese, resolveu dirigir, né, um carro de aplicativo. E passou 352 horas no volante, transportou 350 passageiros. Tomou um prejuízo, inclusive, nesse período. E ele fala que o projeto do governo é trágico. Me chamou a atenção que ele, além de falar que o projeto do governo é trágico, ele fala que tomou um prejuízo, né, nessa pesquisa dele, foi isso? Então, o Ilan, ele é procurador do Ministério Público do Trabalho, né? Ou seja, aquele órgão que tem por função aí atuar em causas coletivas, e ele estava fazendo uma pesquisa de doutorado sobre motorista de aplicativo e decidiu, né, fazer essa experiência mesmo de dirigir para entender como é que é o dia a dia de um motorista, né? O grande mote da tese dele é investigar se havia ou não subordinação, né? Porque essa é a grande discussão jurídica mesmo sobre esse tema, né? As plataformas batem na tecla de que os motoristas não são subordinados, que eles têm liberdade para trabalhar a hora que eles quiserem, e o argumento do Ilan é que não é bem assim, né? Enfim, é uma série de mecanismos, né, que conferem, né, a essas plataformas um poder patronal mesmo, né? Ou seja, essa ideia de criar uma hierarquia, aplicar ordens e punir os trabalhadores por eventuais desvios, né? Enfim, aplicar punições, né, sanções. Essa é uma discussão que está pegando fogo, o STF deve em breve se pronunciar, né? Há sinais, né, por conta de decisões individuais, monocráticas, né, como se diz, de que a tendência é que o STF forme posição pelo não reconhecimento do vínculo empregatício, ou seja, o STF bate o martelo de que não existe uma relação de emprego nos moldes da CLT, mas esse jogo é jogado, enfim, e alguns procuradores, né, do Ministério Público do Trabalho, algumas autoridades ligadas ao mundo do trabalho, ainda tem, enfim, vem atuando para tentar sensibilizar os ministros de que é preciso olhar com um pouco, né, com uma lupa um pouco mais ampla, assim, essa discussão. Até esses dias, né, o ministro Gilmar Mendes voltou à carga, né, na sua tradicional crítica aí à Justiça do Trabalho, né, enfim, acho que o ministro Gilmar Mendes talvez seja um dos mais vocais críticos aí da Justiça do Trabalho no Brasil, e, assim, isso reflete uma dissonância muito grande entre o Supremo e a Justiça do Trabalho, né, assim, até a título de curiosidade, os ministros do STF, eles têm juízes auxiliares, né, e não há nenhum juiz né, trabalhista como juiz auxiliar na Suprema Corte, né, ou seja, existe de fato aí uma distância muito grande, assim, entre o direito do trabalho e o que se discute, né, no Supremo. Enfim, e acho que a tese do Ilan, né, esse livro que o Ilan publicou, vem nesse momento para tentar qualificar esse debate, né? E quando ele fala que o projeto do governo ele é trágico, o ponto central exato do que é, Carlos, quando ele fala? Então, o ponto é o seguinte, né? Isso também é uma história muito curiosa. O governo criou uma comissão, né, que se estendeu por 6 meses para tentar negociar aí um acordo entre trabalhadores e empresas. E houve uma série de questões ao longo dessa comissão, né? O ponto central é que as empresas elas não queriam duas coisas. Elas não queriam que fosse reconhecido o vínculo empregatício nos moldes da CLT, o que, curiosamente, era até uma postura inicial do próprio ministro Marinho, por exemplo, né? Acho que a linha de frente do governo estava tentando emplacar essa ideia, né, do reconhecimento de vínculo, mas acho que numa estratégia de redução de danos, uma estratégia de, já que o STF tende a não reconhecer o vínculo, vamos tentar costurar aqui uma saída que seja consensual. O ponto, né, dos críticos é que o governo cedeu demais e o projeto ele ficou muito benéfico, né, para as empresas. Assim, tanto é que assim que o projeto de lei foi divulgado, tanto a Uber quanto a Mobitech, né, que é a associação que representa os aplicativos, elogiaram demais o texto, né, e alguns pontos centrais foram deixados de lado, né, que eram muito caros aos trabalhadores. Então, por exemplo,
A questão da transparência, né? Essa é uma questão que é muito cara aos trabalhadores. Hoje em dia, os trabalhadores não sabem, por exemplo, quanto que os aplicativos cobram de comissão, né, por corrida. Às vezes cobra 10, às vezes cobra 20, às vezes cobra 30, às vezes cobra 40, 50% de uma corrida. Os motoristas não sabem quanto eles cobram, né? Essas políticas de suspensão, de banimento, há muitas queixas com relação a isso, né? Enfim, a arquitetura desses aplicativos é baseada, assim, numa estratégia de opacidades, né, assim, de falta de transparência, e isso é um problema mundial, né? Evidentemente não é uma questão que acontece só aqui no Brasil. E é curioso porque em várias partes do mundo, a gente está vendo o movimento contrário que está acontecendo aqui no Brasil, né? As autoridades estão cobrando mais transparência, estão cobrando o estabelecimento de direitos mais claros por parte dessas plataformas, né? E aqui no Brasil, o ponto é que o projeto do governo acabou sendo muito condescendente com as plataformas, né? Assim, há pontos positivos, por exemplo, a questão do recolhimento para a Previdência, que vem sendo questionado por alguns motoristas, mas é inevitável, né? Hoje as plataformas não contribuem com absolutamente nada. Há alguns motoristas que são formalizados como MEI, mas o MEI é um regime extremamente deficitário para a Previdência, ninguém paga. Então, assim, a gente não pode deixar esses trabalhadores desprotegidos. E, nesse caso, todo mundo tem que pagar. O trabalhador tem que pagar, a plataforma tem que pagar também. Há queixas com relação à representação por sindicatos, né? O governo também tentou costurar isso no projeto de lei, e há uma certa grita por parte de algumas lideranças de trabalhadores, mas isso também eu particularmente acho que isso é um ponto interessante, porque da forma como está também interessa demais as empresas, né? A gente tem hoje aí um monte de liderança youtuber, um monte de liderança de rede social, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, os motoristas continuam reclamando e nada acontece, né? Porque a gente não tem uma resistência, né, um contrapeso organizado. Então, essa ideia de ter um sindicato atuante, né, pode ser interessante, né? Enfim, às vezes é ruim com o sindicato, mas às vezes é pior sem sindicato, né? Então, você ter uma figura que possa peitar de fato, possa sentar à mesa de negociação, pode ser uma estratégia interessante. A questão é que tem muitas lideranças, né, de trabalhadores de plataformas também que estão sendo disputadas aí pelas diferentes correntes políticas em atuação no país, né? E isso não é à toa, a gente tem aí milhões e milhões, uma categoria muito grande, uma categoria muito importante, muito emblemática, né, do mundo do trabalho contemporâneo, e é natural, assim, né, essas lideranças sejam disputadas. Então, assim, você vê o governo tomando porrada de todo mundo, né, assim, tanto por parte de alguns trabalhadores mais à esquerda, por parte de trabalhadores mais à direita, formadores de opinião, enfim. É um tema complexo, espinhoso, não estou dizendo que é fácil chegar a um consenso, longe disso, mas a impressão que se tem, né, e corroborada aí pela entrevista do Ilan, é de que o governo cedeu demais.